Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje, resolveremos um exercício sobre o motor de indução trifásico. Bora para a aula? Vamos entender aqui esse exercício. Eu tenho um motor de indução de 4 polos, 60 Hz, 220 a tensão de linha. Corrente de linha aqui é dado nominal, né? Corrente de linha 4.4 e está ligado em delta. Tem esses parâmetros internos da máquina, o R1, R2, X1, X2 e o XM. Vai pedir 3 situações: corrente de partida, na situação em vazio, pergunta as perdas rotacionais e na terceira situação, eu tenho medindo lá na entrada da máquina potência trifásica, tensão de linha e corrente de linha. E aí vamos pedir então qual a rotação e o torque no eixo da máquina. Esse exercício aqui, ele é baseado numa máquina do laboratório. É uma máquina de 1.5 HP no eixo da máquina. Estes parâmetros são obtidos através de ensaios. O ensaio em vazio e o ensaio de rotor bloqueado de motor de indução trifásico. Esse exercício tem um aspecto prático bem interessante. Primeiro, ele pergunta a corrente de partida. Corrente de partida em motores é sempre uma preocupação a mais em dimensionamento de equipamentos de proteção. Precisa, por exemplo, de um relé especial que entenda que aquela corrente é de partida e não é uma corrente elevada por algum tipo de sobrecarga. Outra situação pergunta quais são as perdas rotacionais. Esse é o típico ensaio em vazio da máquina. Neste ensaio, nós deixamos a máquina sem carga no eixo. Quando ela não tem carga no eixo e se desconsiderarmos as perdas da armadura da máquina, a potência convertida, a potência de entrada, vai ser as perdas rotacionais da máquina, que são perdas mecânicas. E por último, uma situação bem interessante que justifica o uso e o conhecimento dos parâmetros internos da máquina. Observe, eu estou medindo a potência de entrada, a tensão de entrada e a corrente. São grandezas elétricas. E vamos determinar aqui a rotação e o torque no eixo da máquina. O que esse problema quer dizer? Eu medindo grandezas elétricas na máquina, eu determino as grandezas mecânicas na máquina. Então, o tempo todo eu consigo saber qual a rotação da máquina e qual o torque do eixo, sem eu precisar medir diretamente lá na máquina. Sem eu precisar, por exemplo, com um tacômetro, medir a rotação da máquina. Eu consigo estar estimando o tempo todo estes valores. Por isso, se trata de um problema bem prático. Vamos resolver esse exercício. Para isso, precisamos relembrar do circuito elétrico equivalente da máquina. Este é o circuito elétrico equivalente da máquina. Lembrando aqui, desta linha podemos dividir o estator do rotor. Para a compreensão dessa aula, é importante assistirmos e revermos a aula em que falamos do circuito elétrico equivalente do motor de indução trifásico. O link será deixado na descrição. O rotor ele foi refletido ao primário. Essa linha que é o entreferro da máquina. É quando eu tenho transferindo a potência do estator para o rotor da máquina. É aquela parte de ar. Aqui definimos como potência de entreferro. Temos várias equações que relacionam potência de entreferro com o escorregamento. Essas equações são muito importantes para o desenvolvimento aqui do exercício. Em resumo, temos a resistência de cobre do enrolamento do estator, a reatância de dispersão do estator. Essa é a reatância de magnetização da máquina. Temos aqui a resistência dos condutores do rotor, o S, que representa o escorregamento da máquina, e aqui a reatância de dispersão. O circuito ele é por fase. Os parâmetros foram fornecidos. Vamos colocar esses parâmetros aqui. Lembrando que o comportamento do rotor
da frequência do rotor, do módulo da corrente do rotor, depende do escorregamento. E essas informações são inseridas aqui no denominador da resistência do rotor da máquina. Na primeira pergunta, o problema pede qual a corrente de partida. É importante lembrarmos que a máquina está ligada em delta. Em delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, e a corrente de fase vai ser a corrente de linha sobre raiz de 3. A corrente que circula aqui é a corrente de fase. Eu tenho que lembrar que é a corrente de linha dividido por raiz de 3. A tensão aqui é a tensão de fase. No caso da máquina em delta, é igual à tensão de linha. O problema pergunta: qual a corrente de partida? Assumindo que foi aplicado tensão nominal, o V, de linha, e como a máquina está em delta, então essa tensão é igual a 220 volts. Para eu determinar essa corrente de partida, eu preciso saber qual a situação de operação da máquina. Na partida, o Nm é igual a 0. Nm igual a 0, o meu S é igual a 1. Então, na partida, esse S é igual a 1. Eu vou substituir esse S igual a 1 no meu circuito. Agora temos um circuito completo com todas as informações. Esses parâmetros coloco em paralelo com este parâmetro. Obtenho o equivalente deste lado. O resultado vai estar em série com esse parâmetro. Coloco o Z equivalente total. Basta eu então dividir a minha tensão pelo meu Z equivalente total e obtenho a minha corrente de partida quando S é igual a 1. Vamos fazer isso aqui. A impedância equivalente vista deste ponto é essa impedância em paralelo com esta impedância. O resultado está aqui, chamei de ZRS. Pegou uma parte do rotor e uma parte do estator. Essa impedância agora está em série com esta impedância. Vamos colocar aqui. A impedância total do nosso circuito para o escorregamento igual a 1 é de 9,57 mais J 10,1. Qual vai ser a corrente? V dividido por essa impedância. Importante aqui, eu coloquei a tensão na referência zero. Normalmente, a tensão que a gente conhece, a gente coloca na referência zero. Aqui encontramos então a nossa corrente de partida, de fase, 15,87, com fase menos 46,29. Se quisermos obter a corrente de linha, ela vai valer raiz de 3 vezes a corrente de fase, 27,48. Por que é importante sabermos a corrente de linha? Normalmente, os nossos equipamentos de medição estão conectados na linha. Então, o meu amperímetro ele vai estar na linha. O amperímetro ele terá que suportar uma corrente de 27,48. Lembrando, aqui é na partida. E a partida ela é muito rápida. Então, é um pulso de corrente de 27,48. Um detalhe importante. Muitas das vezes estamos querendo monitorar a corrente que circula no motor. Colocamos um amperímetro na máquina e damos a partida. No que vamos dar a partida, o amperímetro queima, porque normalmente ele não suporta a corrente de partida da máquina. Para conseguirmos fazer isso, temos que manter o amperímetro em curto-circuito e após a partida, retiramos o curto-circuito do amperímetro e conseguimos monitorar a corrente que circula no motor.
Na letra B, ele pergunta quais são as perdas rotacionais, sendo que ele fornece uma informação importante que é a potência trifásica de entrada. A máquina está operando em vazio. Essa informação aqui vai ser muito importante para resolvermos o problema e é fornecida aqui a potência de entrada. Em vazio, qual a situação que temos? Quando a máquina está em vazio, o NM é muito próximo do NS. Então, o valor desse escorregamento chega a ser na casa de 0,0001. É um valor muito pequeno. Esse valor dividido por um valor muito pequeno, a corrente que circula no rotor, é aproximadamente zero. Podemos abrir esse circuito. Vamos fazer isso. Esse é o circuito elétrico equivalente da máquina em vazio. Com este circuito, conseguimos determinar qual que é a corrente que circula na máquina. Vai ser V dividido pela impedância equivalente. Determinamos aqui a corrente vazio. Alguma observação podemos fazer com essa corrente aqui? Veja, menos 87,92 graus é a defasagem da corrente em relação à tensão. É a máquina operando em vazio, ela é muito indutiva. Um detalhe, a corrente 1,5 ampere não é uma corrente muito próxima de zero. Por quê? Porque essa reatância aqui não é uma reatância tão elevada quanto a de um transformador, por exemplo. Aqui temos a presença do ar e a reatância indutiva ela acaba sendo pequena. Por isso, em vazio, a corrente de uma máquina de indução não é tão pequena ou próxima de zero. Porém, o problema não nos pergunta qual o valor da corrente. Ele pergunta quais são as perdas rotacionais. Vamos fazer uma breve análise dessa situação da máquina em vazio. Sabemos que a potência convertida, que é aquela que vai ser transformada em mecânica, é a potência no eixo mais as perdas rotacionais. Em vazio, a potência no eixo é a carga que eu coloco no eixo da máquina. Como eu não coloco carga no eixo da máquina, então meu P no eixo é igual a zero. E aí temos uma relação muito importante, que vai estar no link da descrição, quando desenvolvemos o circuito elétrico equivalente do motor de indução. É a seguinte relação. Neste caso, o S é igual a zero. Então, em vazio, potência convertida vai ser a potência de entreferro, que será igual, então, às perdas rotacionais. Basta, então, determinarmos qual vale a potência de entreferro. Vamos retornar ao circuito. A potência de entreferro é a potência que sai do estator e vai para o rotor. É esta potência. Quanto que vale ela? Potência de entrada menos as perdas na resistência dos enrolamentos do cobre da máquina. Potência de entrada, no caso em estudo, menos 3 vezes. Por quê? Porque é trifásico. A potência é fornecida trifásica. R1, que é a resistência do enrolamento, e a corrente em vazio determinada. Podemos então fazer as substituições. Potência trifásica de entrada foi fornecida. As perdas rotacionais vão valer 37,7 watts. Apenas uma observação, quando olhamos por circuito, estamos olhando ele por fase. Então aqui é a corrente de fase. Determinadas perdas rotacionais, vamos à letra C do problema. Na letra C, é dada a seguinte situação. Eu conheço a potência de entrada, conheço a tensão e agora eu conheço a corrente. Todos os outros problemas eu tive que determinar. De uma forma direta, se eu tenho a potência, tensão, corrente, já sei o fator de potência. E ele pede para determinar o NM e o torque no eixo. Vamos olhar isso no circuito.
Nessa situação, o nosso circuito é dado dessa forma, em que o S nós não conhecemos. Porém, sabemos quanto vale a tensão, quanto vale a corrente e a potência de entrada. Com isso, já sabemos o fator de potência. Se conhecemos a corrente e o seu ângulo, conseguimos determinar essa queda. Se conseguimos determinar essa queda, a tensão E1 vale V menos essa queda. Temos a tensão A1. Com a tensão E1 e o valor da nossa reatância, determinamos o nosso IM. Agora conhecemos o I1 e o IM. Determinamos então o I2. Sabemos da seguinte situação: não conhecemos aqui o valor do S, mas sabemos que toda a potência que chega aqui, que é a potência de entreferro, ela é entregue nesse meu R2. Quanto que vale essa minha potência de entreferro? Vai ser 3 vezes esse R2 sobre S, 4,65 sobre S, vezes o módulo da minha corrente que nós conhecemos. A potência de entreferro eu consigo determinar apenas subtraindo a potência trifásica de entrada menos as perdas no cobre do estator da máquina. Conheço então a potência de entreferro, conheço a nossa corrente, conseguimos isolar o S. Vamos resolver o problema desta forma. Uma observação sobre trifásicos. P trifásico sempre vai ser raiz de 3 V de linha I de linha cosseno do ângulo, ou 3 vezes V de fase cosseno do ângulo. Então, utilizei essa relação, lembrando que este ângulo é o fator de potência. Este ângulo aqui é a relação entre a tensão na fase com a corrente na fase. Apenas esse detalhe a gente tem que lembrar. Por que quero dizer isso? Se eu colocar o V1 na referência, que é a minha tensão de fase, o ângulo da minha corrente de fase vai estar defasado dessa minha tensão de 36,68 graus. Vamos fazer isso. Essa é a corrente em módulo e fase circulando no estator da máquina. Vamos determinar a tensão E1. Conhecemos o V1, conhecemos o I1, vamos substituir e o E1 vale. Conhecendo o E1 por sobre a nossa reatância de magnetização, determinamos o IM. Lembrando, tudo em módulo e fase, fasor. Conhecemos o IM, quanto que vale o I2. Mais uma análise aqui a respeito do motor de indução. Observe a corrente de magnetização 1,42, muito próxima àquela corrente em vazio da máquina. A corrente no rotor é 2,04. Já não é uma corrente mais desprezível, porque tem carga no eixo da máquina. Olha quanto vale a corrente no estator da máquina, 2,54. Elas são próximas, porque eu tenho carga mecânica no eixo da máquina. Eu preciso de um torque para puxar essa carga. Agora, conhecemos essa corrente. Quanto que vale a potência de entreferro? Essa fórmula aqui é direto ali do circuito. Toda potência que chega no rotor tem que ser absorvida pelo R2. Na situação atual, conhecemos a potência de entreferro? Ainda não. Vamos determinar. Novamente, potência de entrada menos as perdas, corrente por fase. Potência de entreferro 1241,9. Agora, conhecemos a potência de entreferro, temos o R2, conhecemos o I2, conseguimos isolar o nosso S.
determinamos o escorregamento. Esse valor é correto? É correto. O escorregamento, ele gira em torno ali, em cargas nominais de máquinas, entre 2 a 4%. Se multiplicarmos aqui por 100, 4,6%. A nossa velocidade em RPM deu 1.715 RPM. De onde tiramos o 1.800? 1.800 é a velocidade ns, é a velocidade do campo magnético girante. Nós determinamos ela pelo número de polos e pela frequência da rede, que é fornecido. Frequência 60, polos 4, 120F sobre P, 1.800. E aí chegamos na nossa rotação da máquina para essa situação de carga. Observe, estávamos lá medindo potência, tensão e corrente e conseguimos saber qual que é a velocidade de rotação da máquina. Falta agora determinar o torque. Como faremos isso? A potência convertida é aquela potência que vai estar disponível para ser transformada em mecânica. Então, a potência convertida, temos essa relação muito importante, 1 menos S da potência entre ferro. Conhecemos todos os valores, determinamos a potência convertida. Ela estará disponível para converter em potência mecânica. Potência mecânica é perdas rotacionais mais potência no eixo. Quais são as perdas rotacionais? Determinamos na letra B. Em máquinas elétricas, a potência de saída do motor normalmente é dado em HP. 1 HP é 746 watts. Muitas vezes é usada uma outra relação também, que é o CV, cavalo-vapor. 1 cavalo-vapor, utilizamos a relação de 736 watts. Vamos colocar aqui em HP mesmo. Em HP, 1.5 HP. Faltou ainda, qual o torque no eixo da máquina? Determinamos então o torque no eixo da máquina. Interessante lembrarmos que neste problema, conhecendo o circuito elétrico equivalente, monitorando as grandezas elétricas de entrada lá no estator, eu tirei todas as informações que está ali no rotor e as informações mecânicas. Essa foi a nossa aula em que resolvemos o circuito elétrico equivalente do motor de indução trifásico, de vários pontos de vista práticos, de aplicações práticas, utilizando o circuito elétrico equivalente da máquina. Até uma próxima aula e bons estudos!